Oi? Eu ouvi uma voz aqui, Não, é que da começou Denise a Gale, do gravação. programa. que talvez vocês tenham conhecido aí pela mídia, né? Ela ficou muito famosa aí na pandemia. É uma brasileira que trabalha lá no Instituto Sabin de Vacinas, que foi quem conseguiu o financiamento para a realização desse estudo. Bom, então primeiro, né, a gente pensar o que é a efetividade, né? Então, a efetividade, ela é diferente da eficácia, né? A eficácia é a medida que você obtém a partir de um ensaio clínico controlado, ou seja, o experimento realizado com voluntários humanos. A efetividade representa o desempenho daquela medida, daquela vacina, daquele medicamento, ou seja, daquela intervenção na vida real, né? E ela pode tanto ser maior que a eficácia quanto menor que a eficácia, né? Então, pensando, por exemplo, na Coronavac, né? A Coronavac, o ensaio de eficácia foi feito aqui numa população altamente exposta à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, portanto, né, é possível que na população em geral, que tem uma exposição menor do que os profissionais de saúde, a Coronavac venha a ter uma efetividade maior que a eficácia. Mas, em geral, a gente tem uma redução do desempenho daquele produto na vida real, por várias razões, né? Porque vai influenciar aí a questão do armazenamento, da distribuição, da administração do produto, né, em uma população que é a vida real. E o que influencia a efetividade de uma vacina, né? Várias questões. Então, as características da vacina, o tipo da vacina, o mecanismo de proteção que ela confere, se é um efeito tudo ou nada, né? Se tem a modificação do curso da doença pela vacina, vai influenciar também a característica do receptor da vacina, daquela pessoa que está sendo vacinada, se ela já foi exposta previamente, se ela é a primeira vez que toma vacina, se é uma revacinação, o intervalo de tempo entre a vacina e a exposição, o intervalo entre doses, quer dizer, tudo isso vai influenciar na efetividade. Também as características do agente infeccioso, se há linhagens, se há a questão da coincidência entre as variantes circulantes e a da vacina, como é o caso da influenza, né? Os métodos de diagnóstico para identificar esse agente infeccioso, se, se há imunidade já populacional induzida pela infecção natural, os vários níveis de infectividade, como ela é medida, né? Também a exposição ao agente infeccioso, então se há uma exposição direta ou indireta, a questão da imunidade de rebanho, a intensidade dessa exposição e as coberturas vacinais, quais são os desfechos de interesse, ou seja, qual é o objetivo do programa de vacinação, né? Quer dizer, se é uma vacina que se destina a prevenir a infecção, a prevenir a doença, a prevenir casos graves, quais são os grupos-alvo, se o desfecho é a transmissão, se é a infecção, se é a doença, se é o óbito e os efeitos indiretos. E também isso é influenciado pela forma, pelo delineamento do estudo que se está realizando. Bom, os estudos de efetividade vacinal podem ser feitos de formas diferentes. O que é recomendado pela literatura seriam também os ensaios randomizados controlados, que dificilmente são feitos nessa fase, né, que muitas vezes é chamada de fase 4. Então, em geral, já não é mais uma fase experimental, é uma fase observacional. E, sendo observacional, esses outros delineamentos podem ser feitos. O mais frequente é o estudo de coorte e o estudo de caso-controle, e também uma variante do o estudo de caso-controle, que é o chamado estudo de teste negativo, ou seja, na qual os casos suspeitos são submetidos ao procedimento de diagnóstico, aqueles que o diagnóstico é positivo são casos, e aqueles negativos viram controles. Então, esse é o jeito mais fácil e mais barato de se fazer um estudo de efetividade vacinal. Bom,
Então, antes de entrar no estudo propriamente dito, eu acho que é bom a gente fazer uma recuperação do histórico das vacinas contra a dengue, né? Então, um dos identificadores dos vírus dengue foi o Sabin, aquele da vacina da polio oral. E logo que ele identificou os primeiros vírus dengue, ele já começou a tentar produzir uma vacina para dengue, usando as técnicas clássicas de atenuação por passagens sucessivas em culturas, em cultivos celulares. Só que isso não funcionava muito bem para a dengue. Então, às vezes, aquele produto atenuado acabava provocando no vacinado uma doença muito semelhante à dengue. E isso acabou sendo deixado de lado até menos pelos tailandeses. Os grupos da Tailândia continuaram tentando fazer vacinas de vírus vivos atenuados. E a partir da década de 90, com a explosão da dengue, quer dizer, a dengue saiu do Sudeste Asiático, chegou no continente americano, quer dizer, virou uma pandemia, né? A grande indústria farmacêutica começou a se interessar, e no caso a Sanofi, então, fez parceria com os grupos da Tailândia e começou essa nova fase das vacinas da dengue, ainda buscando as vacinas atenuadas. E na década de 2000, né, quer dizer, a década passada, bom, cerca de quando eu me envolvi com isso. Então, eu, na época, trabalhei no Instituto Butantan com o professor Isaías Rao, e o professor Isaías Rao iniciou uma discussão com o NIH sobre as vacinas que o NIH estava trabalhando em cima. E eu fui uma das pessoas do Butantan que comecei a participar dos fóruns internacionais para entender o que eram essas vacinas, e depois que acabou virando um contrato, né, entre o Butantan e o laboratório lá do Steve Whitehead, que é o criador da vacina que o Butantan está experimentando. Então, as primeiras reuniões que eu fui foi em 2007. Nessa época, haviam cerca de 30 produtos em desenvolvimento. E desses 30, que eu me lembre, 12 chegaram à fase clínica de avaliação. Na medida em que os mais avançados foram progredindo para a fase 2 e fase 3, a maioria deles foi interrompendo seus projetos, e só 3 chegaram, de fato, à fase de avaliação de eficácia. E foi o mais avançado, que era o da Sanofi, um outro que era de uma biotecnológica, de uma startup americana, Inveragen, que foi criada por um colega colombiano, né, que ele criou essa vacina lá na Universidade de Medellín, depois foi para a Universidade de Wisconsin, onde ele criou essa biotecnologia, essa startup, e a Takeda, que é a maior indústria farmacêutica do Japão, comprou a empresa deles. E, por fim, esse do Butantan. São tecnologias de vacinas diferentes, né? São plataformas de vacina diferentes. Então, a vacina da Sanofi, eles partiram da vacina que a própria farmacêutica tem, que é a vacina para a febre amarela. Então, eles usaram o vírus vacinal da febre amarela como vetor e inseriram no vírus vacinal da febre amarela os genes da pré-membrana e do envelope dos 4 vírus dengue. Então, criaram essa vacina quimérica. A vacina da Takeda foi feita primeiro pela atenuação do vírus dengue 2 por técnicas tradicionais de passagens sucessivas em cultura, mas eles conseguiram identificar no genoma do vírus quais eram as mutações que conferiam a atenuação. E, a partir desse dengue 2 atenuado, eles criaram quimeras com os outros 3 vírus dengue, usando a mesma ideia da Sanofi. Então, os genes de pré-membrana e envelope do dengue 1, 3 e 4 foram inseridos nesse dengue 2 atenuado. E, por fim, a do NIH Butantan,
que eles fizeram atenuação de dois dos vírus por deleção e usaram um deles, que era o dengue 4, como vetor para quimeras produzidas da forma como as outras duas. Então, são vacinas com plataformas distintas. Bom, então, antes de chegar no Paraná, contar um pouco. Então, essa vacina da Sanofi, ela chegou na fase 3 e foram feitos 2 grandes ensaios, um na Ásia, com mais de 30 mil crianças e adolescentes, e outro na América Latina. Já eles fizeram antes, na Ásia, uma fase 2B, em crianças pequenas, se eu não me engano, foi de 1 a 7 anos. E já nesse momento, eles perceberam que a vacina ela não era muito eficaz, não era imunogênica e nem eficaz para as crianças. No ensaio da Ásia, eles incluíram de 2 a 16 anos. Já no da América Latina, que começou depois, eles incluíram crianças só de 9 a 16 anos e licenciaram depois a vacina apenas a partir dos 9 anos de idade. Então, já tem uma limitação. A vacina ela não funciona para criança pequena. Já se sabia que não funcionava para criança pequena, o que é um problema, porque em grande parte do mundo, principalmente na Ásia, onde a dengue já é muito antiga, a dengue é uma doença pediátrica, acomete principalmente crianças. Mas muito bem, então a vacina foi licenciada, chegou ao mercado no final de 2015 e no início de 2016, cerca de 20 países, 20 autoridades regulatórias, inclusive a Anvisa, concederam a licença para essa vacina. Só que já havia essa discussão da efetividade da vacina e as análises, quer dizer, o acompanhamento de longo prazo das crianças que tinham sido vacinadas no ensaio de fase 3 começou a apresentar o que foi chamado de um sinal de segurança. O que era isso? Percebeu-se o seguinte, que crianças que tinham sido vacinadas e que eram soronegativas, ou seja, que não tinham tido experiência com dengue no passado, quando se infectaram com dengue, quer dizer, então a vacina falhou e elas se infectaram com dengue, elas tiveram um quadro de dengue grave, em maior frequência de que as crianças que eram soropositivas e que tinham sido vacinadas. Então, isso foi chamado sinal de segurança, sugerindo que a vacina funcionava em quem nunca tinha tido dengue como uma prima infecção. Então, naqueles que a vacina não induzia proteção, ela funcionou como uma prima infecção e provocou, quando o indivíduo se infectou, uma doença mais grave. Então, isso estava em discussão justamente no primeiro semestre de 2016. E eu fui convidado para o grupo de trabalho da Organização Mundial da Saúde que estava avaliando essas vacinas. Então, estava surgindo, a OMS já estava com essa proposta de propor que a vacina fosse usada apenas em populações com alta soroprevalência de dengue, ou seja, só em situações onde mais de 70% da população já tivesse anticorpos para dengue. Então, essa era a discussão nesse evento. E me encomendaram, então, uma apresentação sobre soroprevalência de dengue no Brasil. Eu fiz essa apresentação num dia. Nesse mesmo dia, à noite, saiu a notícia que chegou na mídia internacional que o Paraná ia usar a vacina da Sanofi. Então, pegou todo mundo de surpresa, a mim, inclusive, quer dizer, naquela época nós ainda tínhamos um Comitê Nacional de Vacinas, que eu fazia parte, eu e outros colegas aqui da faculdade, o comitê quase todo de gente aqui de São Paulo. A gente foi surpreendido com essa decisão do Paraná, que não passou pelo Programa Nacional de Imunizações, por Brasília, pelo Ministério da Saúde, foi uma decisão local do Estado. O Estado tinha vivido o que eles consideraram a maior epidemia de dengue que já tinham tido no primeiro semestre de 2016,
e tomaram a decisão de usar a vacina. Então, foi uma decisão só do Estado, mas depois o Comitê de Assessoramento do Programa Nacional de Imunizações considerou que deveria acompanhar essa vacinação no Paraná e propor estudos para avaliar a vacinação. E aí foi que eu e o Cássio nos envolvemos. Então, a partir de uma negociação do Programa Nacional de Imunizações, foi envolvido o Instituto SEIB, e o Instituto SEIB viabilizou o financiamento, conseguiu doadores para viabilizar esse estudo. Então, o Paraná vacinou 30 municípios de 399 e considerou alguns critérios para a vacinação. Então, esses municípios tinham de ter pelo menos 3 epidemias de dengue nos 5 anos anteriores, com incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Ou tinham de ter uma epidemia muito grande, acima de 1.000 por 100 mil, no ano de 2016. Então, no final, eles ficaram com 30 municípios que preenchiam esses critérios. E as campanhas de vacinação, a vacina da Sanofi, ela é feita em 3 doses, com um intervalo de 6 meses entre cada dose. Então, a primeira campanha foi em agosto, setembro de 2016, a segunda, março a abril de 2017, e a terceira, de setembro a novembro de 2017. Além disso, foram feitas mais 2 campanhas para resgate de pessoas que perderam alguma dose. Então, as 2 foram até dezembro de 2018. Bom, aqui são os municípios que foram incluídos, então eles estão marcados em marrom aí no mapa, e os municípios nos quais nós fizemos o estudo. Então, desses 30 municípios, grande parte deles eram municípios muito pequenos. Então, não valia a pena a gente desenhar o estudo para trabalhar neles, porque a expectativa é que a gente tivesse poucos casos de dengue. Então, nós centramos inicialmente nos 4 municípios maiores, que eram Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Paranaguá. Depois de um certo tempo que a gente ficou sem ocorrência de dengue nesses municípios, nós decidimos incluir mais 2, que eram os 2 a mais que tinham mais de 100 mil habitantes, que eram Sarandi e Cambé. Cambé é a periferia de Londrina, que não aceitou participar. Então, nós ficamos com 5 municípios. A população da região, dos 30 municípios que onde foi feita a vacinação, era próximo de 2 milhões de habitantes, que é 17% da população do Paraná, que é estimada em 11 milhões. E desses 5 municípios eram 1,5 milhão, ou seja, 75% de quem foi o alvo potencial da vacinação. Só que houve uma diferença. Então, em Paranaguá, em 2016, tinha tido a maior epidemia já registrada de dengue no Paraná. Eles tinham tido a população de 150 mil habitantes, eles tinham tido mais de 12 mil casos confirmados de dengue, que davam incidência de 8 mil por 100 mil. Então, em Paranaguá, a vacinação foi de toda a faixa que a vacina estava licenciada, que era de 9 a 45 anos de idade. Nas outras cidades, foi só de 16 a 27 anos, se eu não me engano. Acho que foi isso. Bom, então vocês veem aqui, 2016, vamos ler essa tabela de baixo para cima. 2016 foi a chamada grande epidemia que o Paraná decidiu usar a vacina. Então, nós organizamos todo o trabalho de campo para começar em 2017. E ficamos 2 anos, 2017 e 2018, quase 100 casos de dengue nesses 5 municípios. Então, tínhamos equipe de campo montada, pagando equipes e não havia dengue. Além disso, tinha uma dificuldade adicional.
esses municípios, principalmente Londrina, Maringá e Foz, são municípios mais ricos que a média do Brasil e já tinham um esquema de atenção aos pacientes com dengue estruturado e faziam diagnóstico a partir de NS1, de todos os casos, né? E com teste rápido na hora que o paciente chega. Então, eles não viam sentido, era uma dificuldade para a gente convencer os médicos a solicitarem a PCR. E isso dificultou, então, os poucos casos de 2017 e 2018, nós não conseguimos ter PCR para incluí-los no estudo. Só no final de 2018, que foi quando a epidemia já começou. A epidemia de 2019 já tinha começado. E nós acabamos, no final, quer dizer, para a gente garantir que ia ter a coleta da PCR, nós colocamos nos algoritmos de solicitação de exame. Foi aí que funcionou. Então, se o médico fazia suspeita de diagnóstico de dengue, automaticamente ia ser colhido. De outra forma, a gente não conseguiria ter feito. E depois teve um trabalho de convencimento nosso, né, de visitas mensais a essas cidades, visita aos principais serviços, às UPAs, aos hospitais privados, para convencer da necessidade de fazer o diagnóstico por PCR. Bom, então aqui a gente vê a cobertura vacinal. Nesse meio tempo, né, houve um outro uso dessa vacina em massa, que foi nas Filipinas. E nas Filipinas o negócio acabou degenerando numa disputa política, né? O atual presidente das Filipinas acusou de que tinha havido centenas de mortes de crianças após essa vacina, proibiu o uso da vacina, né? Ameaçou processar internacionalmente a Sanofi, criou um processo, abriu um processo contra a pesquisadora das Filipinas, né, a professora de pediatria que conduziu os ensaios. Quer dizer, ela nem estava envolvida na vacinação, ela foi a PI do ensaio clínico que foi feito lá nas Filipinas. E essa pessoa foi processada na Justiça das Filipinas. Então, isso tudo ganhou a mídia e chegou também, evidentemente, lá no Paraná, né? E havia, então, essa grande discussão, né? E no ano 2016 foi o ano que nós tivemos Olimpíada, impeachment e greve dos professores lá no Paraná. Então, um ano muito tumultuado, e isso tudo resultou numa baixa cobertura vacinal. A cobertura foi mais alta em Paranaguá e mais baixa, aí, como vocês veem, em Foz do Iguaçu, Londrina, com coberturas muito baixas. Na média, só 25% da população-alvo recebeu as 3 doses. Então, o nosso objetivo foi verificar a efetividade, né, nesses 5 municípios, na prevenção de dengue sintomática, confirmado virologicamente, nas faixas etárias de 15 a 18 e 19 a 27 nos 5 municípios e de 9 a 14 e 28 a 45 em Paranaguá. E tentar verificar a efetividade para cada sorotipo. Então, a nossa fonte de casos eram os casos notificados, né? Então, todos os casos notificados tinham a coleta de sangue e esse sangue era mandado, essa amostra era mandada para Curitiba, para o LACEN, para a PCR. A gente pretendia fazer 2 análises para casos ambulatoriais e para casos hospitalizados, que nós não conseguimos fazer porque teve muito pouco caso hospitalizado. Para cada caso, nós selecionamos 2 controles. Então, o controle tinha de estar na mesma faixa etária, ser do mesmo município e ter um controle por local de residência e um por local de estudo ou trabalho. Então, a partir da entrevista com o caso, a gente verificava onde ele morava e tínhamos um algoritmo de buscar vizinhos na mesma faixa etária que aceitassem participar e íamos no local de trabalho ou na escola da pessoa também para pegar um segundo controle.
Então, a razão de casos para controle, de 1 para 2, né, nesses 5 municípios, e todos os controles, eles tinham de ter, a gente colhia o sangue também para verificar se eles tinham IgM para dengue, porque isso poderia significar uma infecção recente e ele não ser controle, ele ser caso, né? Todos os exames foram feitos pelo Laboratório Central do Paraná, que tem uma máquina automática, né, um robô para fazer as PCRs, no caso aqui de dengue. A faixa etária de 15 a 27 nos 5 municípios e dos 2 extremos em Paranaguá. Então, o caso era notificado, a gente captava esse caso a partir do SINAM, fazia visita domiciliar, né, quer dizer, identificava esse caso, fazia uma entrevista com o caso, colhia consentimento e o caso indicava para a gente o local de trabalho e a gente fazia o mecanismo de tentar encontrar controles na vizinhança. E a informação sobre vacinação a gente obtinha do próprio entrevistado, né, caso o controle, no seu cartão de vacina, e confirmava essa informação no registro informatizado de vacinas que o Paraná criou para essa campanha de vacinação. Nós fizemos um cálculo de efetividade de 50%, que é o tamanho máximo de amostra, né, e consideramos a cobertura de 25% e chegamos para cada domínio da amostra um tamanho de 166 casos e 322 controles. E aqui é o que aconteceu de fato. Então, como eu já contei para vocês, de 2017 e 2018 quase não teve caso de dengue. E a epidemia chegou, então, em 2019. Então, entre 2017 e 2019, a gente teve 37 mil casos de dengue no Paraná. Desses casos, 28 mil em outros municípios que não eram esses 5 do nosso interesse. Nesses 5 municípios, 8.800 casos. Desses 8.800, 6.200 em outros grupos, que não foram os grupos-alvo da vacinação. Então, ficaram 2.500 nessa idade que nos interessava. Desses 2.500, 1.400 tinham confirmação ou clínico-epidemiológica ou por sorologia, que também não nos interessava. Confirmados por PCR, ficamos com 1.100 casos. Desses, nós incluímos no estudo 618 e não incluímos 485. O principal motivo para não ter incluído foi que, em 166 deles, nós já tínhamos o tamanho necessário da amostra, que foi na faixa mais velha, né? Na faixa de 19 a 27 anos. Tivemos também um problema em Londrina, quer dizer, foi muito caso em Londrina em poucas semanas. Então, a nossa equipe de campo, que era grande, ela não deu conta de visitar todos. Então, nós perdemos alguns por excesso de trabalho, pela equipe não dar conta. Outra questão foi o erro de endereço ou morar em outro município. Quer dizer, então, isso era frequente, quer dizer, as pessoas vão buscar o atendimento numa cidade maior e dão um endereço falso. E também, em Foz do Iguaçu, as pessoas do Paraguai, né, que elas têm medo de ser recusadas pelo SUS e dão um endereço no Brasil quando elas não moram no Brasil. Tinha alguns que nós não conseguimos encontrar controles, então pessoas que moravam no centro dessas cidades, nós não conseguíamos encontrar controles na mesma faixa etária. Tinha alguns com a idade registrada errada na ficha do SINAM e muito poucos recusaram. Então, nós ficamos, no total, com 618 casos e o dobro de controles. A maior parte desses casos, mais da metade deles, foi em Londrina. E nós conseguimos, principalmente na faixa de 19 a 27. Em Paranaguá, que era a cidade que nós tínhamos as duas faixas extremas, quase não teve dengue em 2019. Então, nós não conseguimos ter a amostra suficiente na faixa de 9 a 14 e de 28 a 44.
tivemos um discreto predomínio de mulheres na amostra. E, quanto ao sorotipo, a gente teve dengue 1 como predominante, dengue 2 e dengue 4. E não teve registro de dengue 3, né, nesse período que nós estávamos estudando. E quanto a gente foi buscar no Sinan do passado do Paraná, se essas pessoas já tinham sido notificadas como dengue, esses nossos casos. E só 13 deles tinham sido notificados como dengue no passado. 13 casos e 83 dos controles. Bom, e aqui a distribuição por sorotipo. Então, a gente vê que Londrina predominou o dengue 1, que foi a cidade que teve maior epidemia e maior número de casos no estudo. Em Foz do Iguaçu, predominou 1 também, mas teve uma proporção grande de dengue 4. E em Maringá, que é do ladinho de Londrina, né, menos de 100 quilômetros uma da outra, predominou dengue 2. Bom, e aqui a distribuição desses casos e controles se foram vacinados e com quantas doses. Então, a gente vê que 58% dos casos e 56% dos controles não tinham recebido nenhuma dose de vacina. E com o esquema completo, 17% dos casos e 19% dos controles. Você já vê aqui que a diferença da proporção de vacinados entre casos e controles foi muito pequena. Então, isso vai refletir nessa tabela aqui, que nós verificamos, então, a efetividade. Então, vocês veem que a efetividade na prevenção de dengue, confirmado por PCR, foi só de 11%. Né? E vocês veem o intervalo de 95% de confiança, que vai para baixo do zero, né? Menos 19%. Então, isso significa que a vacina não teve efetividade na prevenção de dengue. Também não teve efetividade, né? A efetividade foi negativa no grupo mais novo, de 15 a 18, e foi de 32% de 19 a 27, também cruzando o zero, mas por uma proporção pequena. Então, a gente acredita que se nós tivéssemos uma amostra maior, ela teria sido efetiva nessa faixa etária mais alta. Não teve, entre os homens, teve uma efetividade negativa, mas aí vocês vão ver que tudo isso não é significativo, exceto para o dengue 4. Então, para a dengue 4, apesar de ser uma proporção pequena da nossa amostra, nós tivemos uma eficácia de 93% e significativa. Quando a gente estratificou por sorotipo e por faixa etária, nós não encontramos também efetividade em nenhum dos grupos. Isso também é devido à estratificação, a gente fica com um número muito pequeno de amostras. Então, a conclusão que nós chegamos é que a vacina foi efetiva apenas para a prevenção do dengue 4. Agora aqui, como é que eu faço top sharing? Bom, então a minha apresentação era essa e eu estou à disposição para comentários, para discussão dos resultados, para perguntas. Só para lembrar, Expedito, a base da vacina é o dengue 4 ou é o dengue 2? Não, a base da vacina é o vírus vacinal da febre amarela. Então, no vírus vacinal da febre amarela, eles retiram esses genes pré-membrana e envelope e inserem os da dengue. Mas, assim, desde o início dessa discussão, eu lembro um comentário que, desde o começo, o desempenho dela para a dengue 4 foi melhor que para os outros sorotipos. E eu lembro um comentário do Steve Whitehead e do professor Isaias Hall, que diziam, essa é uma vacina para dengue 4. Isso ficou na minha cabeça. E aí agora, com os resultados, a gente viu que ela funcionou para o dengue 4.
Uma pergunta do Celso agora. Ok? Ele. Pode falar, Celso. Liga o microfone. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, viu, Expedito, pela apresentação. Eu estava muito curioso, viu, com esses dados que você apresentou. E você vê como o dengue é uma coisa marota, né? Você faz a vacinação, você fica 2 anos sem doença, no ano seguinte explode a doença, você acha que vai ser um sorotipo, é outro sorotipo. Eu acho que isso torna realmente Pois uma é. doença de controle muito complexo, né? Eu queria te perguntar, Expedito, você mostrou claramente, então, né, a efetividade dela só sobre o dengue 4, mas vocês conseguiram constatar um efeito danoso da vacinação? De que aquela história de que quem nunca tinha tido a doença anteriormente tinha uma forma pior? Eu sei que não era o objetivo, mas vocês estavam no campo, né? Vocês chegaram a ter algum dado com relação a isso? Sim, Celso, olha, nós não conseguimos demonstrar isso. Teve muito pouco, olha, né, ficamos aí 3 anos captando casos. Nós tivemos nesses municípios só 40 casos de dengue hospitalizado. E dengue grave mesmo, com a classificação atual, acho que foram 2 ou 3. Então, não observamos isso, mas assim, tem um outro grupo do Paraná que estava com um projeto nesse sentido. Quer dizer, então, era um outro grupo que estava investigando essa questão e eles também não concluíram nada. Era o grupo lá da Universidade Federal do Paraná. Eles não conseguiram demonstrar esse efeito. Obrigado, Expedito. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar também, quer dizer, a Takeda, né, divulgou no final de 2019 os resultados do ensaio de fase 3 deles. E eles não conseguiram demonstrar eficácia para dengue 4. Inicialmente, eles acharam, na primeira divulgação, eles consideraram que era porque o tamanho da amostra era pequeno, que não tinha tido dengue 4 nos locais onde eles fizeram o ensaio. Aí eles ampliaram o período de segmento e ainda assim, com mais casos, eles não conseguiram. Então, a vacina deles não funcionou para dengue 4. Tem gente até propondo que misture as duas, dá uma dose de Sanofi e outra de Takeda. Nós não sabemos. Porque a Sanofi não funcionou para 2 nos ensaios clínicos, em alguns dos ensaios clínicos, e a da Takeda não funcionou para 4, então, quem sabe, misturando as duas dá certo. Não, é muito frustrante mesmo, né? Esses trabalhos são lindos, né? São trabalhos lindos de campo, muito trabalho, equipes enormes, são estudos caríssimos, e é muito frustrante a gente chegar no resultado desse, né? Com empresas assim que têm a super tecnologia e expertise para fazer vacina. Gente, esse vírus é muito desafiador, né? Muito desafiador. Ô, Clarice, Queria perguntar uma queria, coisa queria, para. não, eu queria só dizer para o Expedito que achei a apresentação dele excelente, inclusive para aqueles que não têm memória sobre esse histórico da dificuldade vacinal em relação a essa doença. Te agradeço porque eu revi e reaprendi um monte de coisas que eu tinha me esquecido, tá? Então, realmente foi uma apresentação muito bacana. Agora, eu vou fazer uma pergunta super clínica e básica para você. Você contou todos os percalços que teve para conseguir, né, chegar a esse resultado. Números, até impeachment teve no meio. Ou seja, uma miscelânea de fatores climáticos, políticos, tudo que pode existir para atrapalhar a vida, né? Aí eu te pergunto, depois de tudo isso, você acha que você conseguiu concluir que ela não funciona? Porque tivemos muitos problemas com o número de casos incluídos, não é? Nas faixas talvez mais preocupantes do ponto de vista clínico. E será que o resultado responde à pergunta? Eu fiquei com essa dúvida.
Bom, Cássio, olha, eu acho que assim, que esses percalços políticos, eles influenciaram principalmente na adesão das pessoas à vacina, né? Como eram faixas etárias restritas, já não se esperava que houvesse um efeito de imunidade de rebanho, né? Então, uma imunização indireta, se aconteceu, foi só em Paranaguá, que tinha essa faixa mais ampla, de 9 a 45 anos. Então, acho que toda essa confusão política acabou influenciando na baixa cobertura vacinal, né, que inclusive com o problema interno lá do Paraná, porque era o ano de eleição e o governador lá, o Beto Richa, achou que com isso ele ia aumentar a popularidade dele, né? Só que foi um efeito ao contrário, né? Então, eu acho que isso não influencia em si no resultado do estudo. E nessa dificuldade que a gente teve de fazer PCR e tal, isso foi muito nos 2 primeiros anos que a gente quase não teve caso. Então, eu creio que também, no último ano, 2019, quando ocorreu a epidemia, essas coisas já estavam equacionadas, né? Inclusive no setor privado, que a gente tinha uma expectativa que desse muito caso, mas não deu. Porque assim, a estimativa é que Londrina e Maringá são os municípios do Brasil com mais alta cobertura de seguro-saúde privado. Então, eles estimam que 40% da população deles tem seguro-saúde privado. Mas na hora da dengue, as pessoas iam para a UPA mesmo quem tinha seguro privado. Então, nós gastamos muito tempo para fazer com que o projeto engrenasse na Unimed e nas santas casas das cidades, e a contribuição, quer dizer, mesmo o volume de casos que chegava era muito pequeno. Então, eu creio que, apesar de tudo isso, o estudo reflete um resultado importante. Agora, tem uma questão. Essa vacina ela foi ensaiada em locais com alta prevalência de dengue. Mesmo a prevalência mais baixa dos locais onde foi ensaiada foi Porto Rico, estava em torno de 50%. A gente não tem dado de soroprevalência do Paraná, mas tinha sido feito um estudo pelo Marcelo Buratini, encomendado pelo PNI, porque já tinha essa discussão antes, né? Quer dizer, o Brasil tem esse nível de 70% de soroprevalência para entrar no critério da OMS para indicar a vacina. E no estudo do Buratini, ele fez uma seleção de municípios e entraram 2 municípios desses, que foram Londrina e Foz. E a prevalência dele aos 20 anos de idade, que foi a faixa máxima que ele investigou, era em torno de 20%. Então, quer dizer, provavelmente o resultado de eficácia que a Sanofi tinha de 65% na análise combinada aí de Ásia e América Latina, tinha esse efeito de pessoas já imunizadas, pessoas que já tinham tido dengue. E o Paraná encontrou uma situação completamente diversa, né? Quer dizer, foi, para mim, um equívoco muito grande do governo do Paraná de ter feito tudo isso, ter gasto o dinheiro que eles gastaram. Nunca divulgaram direito, mas especula-se que foram 500 milhões de dólares para fazer. Expedito, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Aliás, Cássia, essa sua estratégia de falar dentro do carro, já usei também, é ótima. Quando tem muito barulho, esse aí é um paraíso, você fica aí dentro, trancadinho. Eu queria fazer uma pergunta para o Expedito. Expedito, vocês escolheram sorologia de IgM dos controles, não é? Isso. Colheram dos casos também? Não, eu pergunto isso pelo seguinte. Porque senão você poderia ter feito, porque vocês partiram do princípio de que tinha havido uma alta prevalência por causa da epidemia anterior, tudo isso. E agora você falou e comprovou que na soroprevalência foi só 20%, em lugar que você esperaria muito mais. Agora, se vocês tivessem colhido uma amostra também dos casos, vocês poderiam ter feito avidez e saber se era infecção primária ou secundária.
se eles já eram previamente imunes ou não. Então, esse teste de avidez poderia ter ajudado bastante. Como você vai fazer um outro estudo agora de corona, eu acho que eles podiam pensar nisso, viu? Pois é. Não, eu acho que também não está descartado, viu, Cláudio? Porque eu sei que a Irina, lá no LACEN do Paraná, ela armazenou alíquotas de tudo isso. Eu acho que é uma questão da gente até propor esse tipo de análise, ver se ela tem de fato as alíquotas e propor isso. Eu acho que é uma ideia interessante, Cláudio. Camila também quer perguntar. Quer falar, Camila? Perguntou aí da variação do dengue 4. Eu vou fazer essa pergunta, então, falando. Para essa vacina, até é compreensível ela funcionar bem para o dengue 4, porque ele não varia tanto, mas você comentou que a da Takeda funcionou menos. Por quê? Eu perdi alguma informação, mas por que sempre para o dengue 4 tem essa diferença? Você sabe? Eu não sei dizer, viu? Eu sei que assim, a da Takeda, a base dela é o dengue 2. Então, eles fizeram a atenuação por passagens sucessivas em culturas e criaram as quimeras a partir do dengue 2 atenuado. E por que não funcionou para o dengue 4, acho que nem eles sabem, viu? É interessante que o dengue 2 e o dengue 4 são mais parecidos entre si, e o 1 e o 3 são mais parecidos, não é isso, Camila? Não sei, tenho essa ideia. É isso, mas em termos até de genótipo e diferença, o dengue 4 ele é o mais recente, né, que entrou na população e ele tem menos variabilidade. Então, eu esperaria talvez que, por conta disso, funcionasse melhor, inclusive com uma vacina, como você comentou, feita com dengue 2. Mas é mais um mistério da dengue ainda. Uma coisa é a vida real, né? É interessante ver esses estudos de vacina, como quando chega a fase 4, né? Vamos dizer assim, às vezes os resultados mudam completamente, né? Ou pelo menos mudam bastante. E também nesse cenário aí turbulento político que a gente está passando já há décadas, né? Como a falta de uma coordenação do Ministério da Saúde acaba acarretando todas essas coisas, né? Como aconteceu com o governo do Paraná, como está acontecendo agora com a pandemia aqui também, que a gente está nesse desgoverno, né? Incrível. Só uma coisa a acrescentar, quer dizer, como é que evoluiu a recomendação internacional dessa vacina. Então, em 2016, a OMS fez essa recomendação do uso só em populações que tivesse soroprevalência acima de 70%, e em 2017 mudou a recomendação e passou a ser só para quem tem a confirmação que já teve dengue. E aí a Sanofi está correndo atrás para fazer um teste rápido, sorológico, que possa ser feito antes do indivíduo se vacinar. Só que aí é bem complicado, quer dizer, vai aumentar o custo, né? Quer dizer, para vacinar a pessoa tem que fazer um teste sorológico, ou ela tem de trazer um comprovante que ela já teve dengue antes, e aumenta a complexidade da vacinação. Então, há uma descrença muito grande hoje que essa vacina vai chegar em algum ponto, né? E a União Europeia, a Agência de Medicamentos Europeia, ela licenciou essa vacina ano passado, 2019, né? Não foi ano passado, com essas limitações, quer dizer, apenas para quem já teve dengue antes. E isso é contraintuitivo para a população, quer dizer, você vai estar dando uma vacina para quem já teve a doença, né? É algo que não é o habitual. Benedito, tem alguma clínica privada no Brasil comercializando essa vacina? Você sabe, não? Olha, no início, sim. Em 2016, tinha sim. Mas, com todo esse cenário,
a procura foi baixíssima e a maioria das clínicas só pegou essa primeira leva e não teve reposição, não aceitou mais comprar novas doses. Em 2016, teve o uso bastante aqui no interior de São Paulo. Então, as clínicas de vacina, especificamente, eu fui uma vez fazer uma palestra em Bauru, e as pessoas me falaram que tinham sido vacinadas na clínica privada lá em Bauru. Expedito, você tem mais um tempinho, você poderia falar assim, só por cima desse projeto novo que você está arquitetando agora, que está fazendo da efetividade da Coronavac, só para a gente ter ideia, não saber pela imprensa? Ok. Bom, veja só, então a ideia é a mesma, a ideia da efetividade da vacina, e a metodologia é semelhante, né? É um estudo de caso-controle, só que nós vamos adotar esse método que é o test negativo, né? Que é o estudo de teste negativo. Então, a gente vai triar, quer dizer, quem colheu a PCR em até 7 dias do início dos sintomas é elegível para participar. E quem teve a oportunidade de ser vacinado. Então, acompanhando os calendários das cidades, né, para ver quem é que já foi incluído na possibilidade de ser vacinado. Quem der a PCR reagente é caso e quem der negativo é controle. Né? E isso provado que a coleta foi a coleta oportuna no tempo certo. Vai ser feito em Araraquara e em Campinas. Araraquara, eles centralizaram o atendimento de Covid, de suspeitos, né? Então tem uma UPA designada só para Covid, e que mesmo a rede privada só está aceitando pacientes que vêm da UPA. Então, há um grande ponto de diagnóstico, que é esse local. Nós vamos estar sediados lá e a entrevista vai ser feita em qualquer suspeito de Covid que chegar nas faixas etárias que foram alvo de vacinação. Então, a gente entrevista e depois é que separa quem é caso e quem é controle. A ideia básica é essa, Cláudio. Como o patrocínio é do Butantan, nós não vamos poder estudar a efetividade para as outras vacinas que não a Coronavac. Agora, a gente conseguiu um outro patrocínio, que aí é de uma empresa privada, e expandimos para Ribeirão Preto. E aí, em Ribeirão Preto, nós vamos poder fazer com todas as vacinas. E lá em Araraquara são os nossos parceiros que estão trabalhando lá, o Walter, a Ângela, a nossa turma lá. Mas eu não entendi, nesse estudo você vai ver efetividade, você vai vacinar os dois grupos, tanto que teve PCR positivo, também o que teve PCR negativo? Veja, a vacinação é a vacinação de rotina. Nós não estamos vacinando. Tá. Analisar a gente recebe um suspeito, digamos, ele tem 70 anos, ele está numa faixa que ele já poderia, se ele quisesse, enfim, ter tomado as 2 doses. E aí ele entra como suspeito e a gente faz a entrevista dele. Ele vai, o material dele, e ele colheu esse material no 3º dia de doença. Então, ele é elegível para participar. Aí a gente faz a entrevista com consentimento informado e, posteriormente, quando sair o resultado, a gente vai ver se ele é caso ou controle. E aí, se ele tomou vacina ou não, nós vamos pegar a informação dele e vamos checar no registro aí do Estado, desse VAC-Vida, VACI-Vida, que é o sistema que o governo do Estado implantou para registrar os vacinados. Legal. Bom, gente, são 10 horas. Eu acho que o Almir tem que encerrar aqui a gravação e desligar, porque ele tem uma outra reunião.
Eu agradeço muito a participação do Expedito, foi ótimo lembrar de todos esses nossos problemas com a dengue, até bom mudar de assunto um pouco, de tanto falar de Covid. E agradecer a presença de todos. Hoje tivemos mais de 20 participantes na reunião. Obrigada, viu? Olha, Clarice, daqui a uns 6 meses nós vamos ter o de Covid, vamos ter resultados da Covid. Eba, daí você vai estar voltando aqui, se Deus quiser. Obrigado, Expedito. Obrigado, pessoal. Obrigado.